Olá, turma! Aqui quem fala é o professor Alexander. No vídeo de hoje a gente vai estar finalizando a nossa unidade 7 e a gente vai finalmente falar sobre fasores. E como eu falei no final da aula passada, são os fasores que vão fazer essa conexão dos circuitos de corrente alternada com os números complexos, tá? E aí vocês vão ver toda a mágica acontecendo. Vocês vão ver que vai ficar muito mais fácil da gente resolver problemas de circuitos de corrente alternada quando a gente trabalhar com os fasores, tá? Então vamos lá. Os números complexos simplificam a solução de problemas envolvendo operações com tensões e correntes senoidais, tá? Então, assim, como eu já até comentei isso, dá para resolver os problemas sem usar o fasor? Dá. Só que aí você vai ter que trabalhar com funções trigonométricas. E aí, se você domina funções trigonométricas, você vai chegar também no resultado. Só que, independente de você dominar ou não, certamente trabalhar com números complexos vai simplificar a solução, tá? Quem sabe trigonometria pode até tentar resolver os problemas usando as funções trigonométricas. E aí vocês vão perceber que dá mais trabalho, tem mais chance de errar do que usando o número complexo. Então vamos lá. O primeiro passo vai consistir em transformar a nossa forma de onda senoidal, que a gente vai dizer que está no domínio do tempo, tá? Então, quando a gente está trabalhando com a forma de onda senoidal, a gente vai dizer que essa tensão aqui, ó, ela está no domínio do tempo. Aqui, ó, ela tem a variável t, né? Ela está no domínio do tempo. Qual é o nosso primeiro passo? Vai ser transformar ela em uma variável no domínio dos números complexos. Ou seja, a gente vai transformar ela num número complexo que a gente vai chamar de fasor. E aí a gente vai estar, então, pegando uma tensão ou uma corrente que está no domínio do tempo e transformando ela para o domínio dos fasores, ou domínio fasorial, tá? Então essa vai ser sempre a nossa abordagem. Nosso primeiro passo vai ser sempre pegar a tensão e a corrente que está no domínio do tempo e passar ela para o domínio dos fasores, tá? Mas como é que eu faço isso, né? Como é que eu converto, por exemplo, uma tensão para o domínio dos fasores? Então aqui está a nossa fórmula geral, né, para a tensão elétrica. Ela tem uma amplitude da tensão Vm, né? Ômega t, o ômega é a velocidade angular, t é o tempo. E esse θ daqui, né, que a gente costuma chamar de θv, né, é o deslocamento de fase, né, ou simplesmente a fase dessa tensão, tá? Como é que eu faço então para transformar ela num fasor? Primeira coisa que a gente vai fazer, considera t igual a zero. E aí, considerando t igual a zero, né, isso aqui vai dar zero, aí a gente vai chegar nessa expressão aqui, ó. Mas tudo bem, nem precisava fazer isso, tá? Mas é só para visualizar o passo a passo. O que nos interessa para obter o fasor dessa tensão? Interessa para a gente a amplitude e interessa para a gente a fase, tá? Então o ômega t não interessa para a gente. Interessa para a gente a amplitude, interessa para a gente a fase. Essa amplitude daqui, ela vai virar o módulo do número complexo. Usando qual fórmula? Ó? O módulo do número complexo, ele vai ser, na prática, a tensão eficaz, tá? Ora, se o módulo é a tensão eficaz, como é que eu calculo a tensão eficaz? A partir de Vm. A gente viu lá atrás. É 0,707 vezes Vm. Então, para obter o módulo, eu vou fazer 0,707 vezes Vm, tá? Porque o módulo, que é o módulo do número complexo, que é o módulo desse fasor da tensão, ele é a tensão eficaz, tá? E a gente sabe que para calcular a tensão eficaz, basta fazer 0,707 vezes Vm, que é o mesmo que fazer Vm dividido por raiz de 2, tá? É a mesma coisa. Então, multiplicar por 0,707 ou dividir por raiz de 2 é a mesma coisa, tá? E com isso a gente encontra o Z. E quem é o θ lá do número complexo? Ele é o próprio θ aqui que aparece dentro do seno, é o próprio θ da tensão. Então, ó, repetindo, a gente tem aqui essa nossa função, tá, no domínio do tempo. Como que eu converto ela para o domínio fasorial? Ela vira, o módulo dela é a tensão eficaz,
que é só fazer 0,707 vezes Vm, e a fase, né, o ângulo, é a própria fase da forma do domínio do tempo. E aí com isso eu chego nela, ó, na forma fasorial. E a gente está observando que a forma fasorial, ela está o quê? Está na forma polar, né? Então, a forma fasorial, ela está na forma polar. Então toda vez que a gente tiver uma função no domínio do tempo, uma tensão no domínio do tempo, a gente vai converter ela para a forma polar, que é a forma fasorial, ou seja, vai converter para o domínio dos fasores, e para isso basta a gente fazer 0,707 vezes a amplitude, Vm, e a fase é a própria fase da tensão, tá? Então, o fasor faz essa conexão do domínio do tempo, da função no domínio do tempo, que é a função que a gente conhece, pro número complexo, pro domínio dos fasores. Ou seja, transforma ela em um número complexo na forma polar. Beleza? Aí, se a gente precisar trabalhar na forma retangular, é só transformar, né? A gente sabe transformar da forma polar para a forma retangular. Aqui está até mostrando, ó. Observe que o fasor nada mais é que um número complexo, nesse caso ele está na forma polar. Então ele pode ser convertido da forma polar para a forma retangular. Então para isso é só a gente fazer, quem é o x, né? Aqui é o x e aqui é o y, né? Como é que eu faço para calcular o x? É o módulo vezes cosseno do ângulo. O módulo é o v eficaz, né? Então módulo vezes cosseno do ângulo. Mais j vezes y. Como é que eu calculo y? Módulo vezes seno do ângulo. V eficaz vezes seno do ângulo. E aí, a partir daí, né, a gente tem um número complexo, tanto faz, né, a gente sabe converter da forma polar para a forma retangular. Então, a partir daí, a gente trabalha com operações com números complexos. Se for soma e subtração, a gente trabalha com ele na forma retangular. Se for multiplicação e divisão, a gente trabalha na forma polar, certo? E aí o que a gente faz com o número complexo resultante? Vamos dizer que a gente chegou, né, a gente fez as operações e aí chegou nesse resultado daqui, sei lá, deu 20, 30 graus. Imagina que a gente chegou nesse resultado, a gente fez as contas com os números complexos e chegou nesse resultado daqui. Bem, como é que eu converto? Isso daqui é um número complexo, é um fasor. Como é que eu converto, né, seria o nosso V, na forma fasorial? Como é que eu converto isso de volta para o domínio do tempo? Então a gente faz o caminho inverso, né? Para poder transformar o nosso número no domínio do tempo em um fasor, a gente pegou a amplitude, né? A gente pegou e fez isso aqui, ó. V eficaz é igual a 0,707 vezes a amplitude. Ou então pode escrever assim, ó. Vm dividido por raiz de 2, tá? Tanto faz. Só que dessa vez eu quero voltar para o domínio do tempo. Então no domínio do tempo eu tenho que encontrar quem é o Vm, né? Eu tenho que saber quem é a amplitude da tensão. Bem, eu sei que V eficaz é Vm dividido por raiz de 2. Se eu passar o raiz de 2 para o outro lado multiplicando, então Vm vai ser igual a V eficaz, né? Vezes raiz de 2. E o ângulo é o mesmo, né? O θ da forma fasorial é o mesmo θ lá do domínio do tempo. Então, para esse exemplo que eu criei aqui, ó, como é que eu calcularia o V? O Vm é igual a 20 vezes raiz de 2. A 20 vezes raiz de 2, ou 20 dividido por 0,707, tá? Então, 20 vezes raiz de 2. Isso vai dar 28,28. Então, quem é esse? Como é que vai ficar esse fasor no domínio do tempo? A amplitude, que é 28,28, vezes seno de ômega-t, mais a fase, que é a mesma fase do fasor. Então, mais 30 graus. Então, olha o que eu fiz aqui, ó. Imagina que a gente fez o seguinte, a gente pegou o número, a função trigonométrica, né, no domínio do tempo, convertemos ela para um número complexo, fizemos as operações lá com outros números complexos, chegamos a um resultado que é um número complexo, que é um fasor. O que a gente faz com esse resultado? Converte ele de volta para o domínio do tempo.
E aí a gente vai ter o resultado que a gente está procurando, né, no domínio do tempo, tá? Então, ó, a partir do momento que a gente converteu para um número complexo, a gente pode realizar todas as operações matemáticas com números complexos, que a gente aprendeu nas aulas anteriores, e no final basta converter o número complexo resultante, né, o fasor, de volta para a forma de onda senoidal, ou seja, de volta para o domínio do tempo. Então vamos lá. Então a gente viu que se a gente tem uma tensão no domínio do tempo nesse formato, né, que é o formato que a gente tem trabalhado, com uma amplitude Vm, seno de ωt, uma fase θ. No domínio do fasor, né, no domínio fasorial, a gente converte dessa maneira aqui, né? A gente passa a usar o V eficaz, que é 0,707 vezes Vm. E o ângulo é o próprio θ do domínio do tempo. O mesmo raciocínio vale se a gente for converter uma forma de onda da corrente. Então a gente tem essa forma de onda para a corrente, né, no domínio do tempo, que tem essa amplitude para a corrente, e essa daqui é a fase da corrente. Quando for converter para o domínio fasorial, mesma coisa, vai trabalhar com a corrente eficaz, que é 0,707 vezes Im. E a fase θ continua sendo a mesma, tá? Aí, só para a gente saber, né, que fazer essa conversão, né, trabalhar com o domínio fasorial, ele tem algumas limitações. Então, a gente não pode fazer isso para qualquer caso, tá? Então, o domínio fasorial, ele se restringe, ele só pode ser usado quando a gente está lidando com formas de ondas senoidais, né, como a gente viu, né? Então, é esse formato daqui, né? Vm seno de ωt mais θ e m seno de ωt mais θ. Então, a forma de onda precisa ser senoidal e, além disso, todas as frequências, todos os ômegas, né? Porque ômega, se a frequência é igual, então os ômegas também são iguais, né? Porque ômega é igual a 2πf. Então todas as frequências, ou todos os ômegas, de todas as fontes, também precisam ser iguais. Tá? Então, ó, a forma de onda tem que ser senoidal e de mesma frequência. Então a gente só pode usar fasor, só pode usar essa análise fasorial que a gente está aprendendo, somente para problemas onde a forma de onda é senoidal e todas as fontes têm a mesma frequência. Tá? É lógico que então ele não serve para qualquer forma de onda, não. E não serve para problemas multifrequenciais. Não serve. Só que uma grande parte dos problemas práticos são com forma de onda senoidal com mesma frequência. Então por isso que o fasor ele é tão útil. Então ele é útil para a maioria dos problemas envolvendo circuitos elétricos. Porque a maioria dos problemas, a forma de onda é senoidal e as fontes têm a mesma frequência, tá? Então, por isso que o fasor ele é tão útil. Só que, no caso geral, se a gente fosse trabalhar, por exemplo, com uma forma de onda que não é senoidal, por exemplo, uma onda quadrada, uma onda triangular, né? Ou então, até que fosse senoidal, só que tem mais de uma frequência, aí a gente não poderia mais aplicar essa análise fasorial, né? Essa abordagem usando fasores. A gente teria que buscar outros métodos matemáticos, que a gente não vai estudar aqui no âmbito de circuitos elétricos. Para os problemas de circuitos elétricos, a gente vai ter sempre fontes senoidais com mesma frequência. E, portanto, a gente vai resolver sempre usando a análise fasorial. Só que, na prática, existem casos em que a forma de onda não é senoidal né, existem mais de uma frequência. E aí vai ter que partir para outros métodos matemáticos, que não é o fasor, tá? Então vamos lá, vamos trabalhar com alguns exemplos, né, uns exemplinhos fáceis. Então vamos imaginar que a gente tenha essa forma de onda senoidal aqui, né, no domínio do tempo, para tensão. Então essa aqui é a nossa tensão, sei lá, tensão num resistor, tensão na fonte, tanto faz. Então essa daqui é a tensão, né, a gente está vendo que ela tem aqui uma amplitude Vm igual a 45, né? A gente tem uma fase θ igual a 30 graus. E aí eu quero converter, né? Converta essa forma de onda no domínio do tempo para o domínio dos fasores. E aí, para converter para o domínio dos fasores, basta eu fazer 0,707 vezes 45, né? Esse aqui seria o V eficaz.
0,707 vezes 45, que vai dar, né, já tem até a resposta aqui, 31,815. E o ângulo é o mesmo, né? O ângulo continua sendo 30 graus. E aí, né? Então esse número, essa função trigonométrica na forma fasorial vai ser esse número complexo na forma polar, 31,815 com um ângulo de 30 graus. Então isso aqui é o fasor dele, né? Que é um número complexo na forma polar. Então, ó, repetindo, o que a gente fez foi pegar o 45, multiplicar por 0,707, que deu 31,815, e a fase é o próprio 30 graus, né? E aí, com isso, a gente chegou na forma fasorial para essa tensão no domínio do tempo. Agora, um outro exemplo, vamos imaginar que a gente tem aí uma corrente, a gente trabalhou lá com os números complexos, chegamos a esse fasor aí para a corrente. E aí olha o que ele fala pra gente, ó, vamos converter essa forma de onda que está no domínio dos fasores para o domínio do tempo. E ele ainda deu pra gente qual é a frequência. E aí com a frequência a gente consegue calcular o ômega, né? Que é 2π vezes a frequência. Então vai ser 2π vezes 60, que dá 377. Então a gente tem aqui já o cálculo do ômega, né? Porque ele deu pra gente a frequência. Tá, vamos lá. Então a gente tem... Ele deu pra gente o I eficaz, né? Que é o módulo do nosso fasor. E o θ é 45 graus. E aí, com o I eficaz, para eu calcular o IM, né? Que eu vou precisar que é a amplitude da corrente, basta eu fazer 20 vezes raiz de 2. Fazendo 20 vezes raiz de 2, ou 20 dividido por 0,707. A mesma coisa. Isso vai dar 28,28. E aí, com isso, ó, qual é a minha expressão da corrente no domínio do tempo? É um IM vezes seno de ômega t mais θ. E a gente tem tudo, né? Então, qual que vai ser a expressão desse fasor aqui no domínio do tempo? Vai ser... Cadê o IM? Que é 28,28, né? Vezes seno de ômega, que é 377t, mais θ, que é 45 graus, né? Então essa daqui é a expressão, para aquele fasor, só que no domínio do tempo, né? Então esse fasor aqui, como é que a gente fez para converter para o domínio do tempo? Fez o 20 vezes raiz de 2, que deu 28,28. Como a gente precisou do ômega, né? Ele deu para a gente a frequência, 2π vezes 60 deu 377. Então vai ficar 28,28 vezes seno de 377t, mais o ângulo é 45, mais 45 graus. Então com isso, a gente consegue facilmente converter um fasor de volta para o domínio do tempo. Beleza? E aí aqui mais um exemplo, só que dessa vez olha o que a gente tem nesse exemplo. A gente tem aqui uma tensão E em N, né, que seria uma tensão de entrada desse circuito, só que esse circuito a gente tem um elemento daqui que tem uma tensão VA e um outro elemento que tem uma tensão VB. Bem, se a gente for aplicar aqui a lei das malhas, a gente teria elevação de tensão, in, aí vem para cá, queda de tensão, né, menos VA, vem para cá, queda de tensão de novo, menos VB, voltei para o mesmo ponto, é igual a zero. Então, aplicando a lei das malhas, a gente chega à conclusão que o EIN é igual a VA mais VB, né? Então, o EIN é VA mais VB. Ou seja, se eu somar o VA mais o VB, eu consigo encontrar quem é o EIN, né? Quem é essa tensão de entrada. Aí, vamos lá, o problema deu pra gente quem é o VA e quem é o VB. Tá aqui, VA é igual a 50 seno de 377t mais 30 graus, e o VB é igual a 30 seno de 377t mais 60 graus. Então a gente tem o VA e o VB. Ora, se vocês quiserem, como eu falei, dá para fazer usando funções trigonométricas? Dá. Você pode fazer, vai dar mais trabalho? Vai, mas é possível. Que seria a gente fazer 50 seno de 377t mais 30 graus,
mais 30 seno de 377t mais 60 graus. Então essa daqui seria a abordagem. Aí o que você pode fazer é aquela seno A, isso daqui é como se fosse... Eu vou só dar uma dica, tá? Para quem quiser fazer por função trigonométrica, mas eu não vou fazer não. Mas o primeiro passo seria imaginar que isso aqui, sei lá, é A, isso aqui é B, né? Aí repara que esse A daqui é igual a esse A, né? Aqui também seria um A, né? E aqui seria um C, porque é diferente. E aí a gente pode fazer, ó, seno de A mais B é seno de A cosseno B mais seno B cosseno A. Quando for o seno B e o cosseno B, a gente consegue fazer, porque é só fazer o seno de 30 graus e o cosseno de 30 graus. O que a gente vai ter que ficar carregando é o seno A e o cosseno A, né? Que vai ficar seno de 377t e o cosseno de 377t. Bem, a mesma coisa aqui, né? Seria seno A cosseno C mais seno C cosseno A, né? E aí ficaria o seno C e o cosseno C a gente sabe fazer, que é o seno de 60 graus e o cosseno de 60 graus. O seno A e o cosseno A vai ficar seno de 377t, cosseno de 377t. Aí vai ficar uma expressão gigantesca, só que a gente consegue somar os termos que estão multiplicando o cosseno A e somar os termos que estão multiplicando o seno A. Ou seja, somar os termos que estão multiplicando o 377t e os termos que estão multiplicando o cosseno de 377t, né? O seno de 377t e o cosseno de 377t. Então vai chegar numa expressão que tem alguma coisa vezes seno de 377t mais alguma coisa vezes cosseno de 377t. Dali pra frente eu deixo com vocês, tá? Mas eu tentei aqui mais ou menos por alto jogar para vocês como que seria resolvendo por função trigonométrica. Mas como eu falei, dá muito mais trabalho e portanto eu não vou fazer ela aqui. Como que a gente vai fazer aqui? Usando números complexos, usando fazores como a gente aprendeu. Então vamos resolver por fazor. Como é que a gente resolve esse problema por fazor? Primeira coisa a gente tem que saber que uma soma no domínio do tempo, ele também é uma soma no domínio fasorial. Então essa é uma primeira observação importante. E uma multiplicação no domínio do tempo também é uma multiplicação no domínio fasorial. Então somas e subtrações no domínio do tempo são somas e subtrações no domínio fasorial. Multiplicação e divisão no domínio do tempo vira multiplicação e divisão no domínio fasorial, tá? Então a gente pode fazer... O que a gente pode fazer? Converter esse VA e esse VB para o domínio fasorial e aí a gente pode fazer a soma. Então vamos converter primeiro o VA, que eu vou chamar de um V maiúsculo, né? Como é que eu converto isso para o domínio fasorial? Bem, eu tenho que fazer a amplitude, que a gente chama de V eficaz, né? Mas que seria fazer o 0,707 vezes 50, né? E quem é o ângulo? É o mesmo ângulo, ó, é o 30 graus. Então isso aqui vai ser igual a 0,707 vezes 50. Vai dar 35,35 com esse ângulo aqui de 30 graus. Então esse aqui é o nosso VA, tá? Quem é o VB? Mesma coisa, 0,707 vezes, agora a amplitude é 30, né? E o ângulo é os 60 graus. Então isso vai dar 0,707 vezes 30, vai dar 21,21. E o ângulo aqui é 60 graus. Beleza, eu tenho que fazer VA mais VB, mas eu não posso somar na forma polar, né? Então o VA e o VB estão na forma polar. Para eu somar, eles precisam estar na forma retangular. Então o que eu vou fazer? Vou passar esses dois números complexos para a forma retangular. Então eu vou fazer aqui em cima, ó. VA vai ser igual. Na forma retangular é aquela forma x mais jy. Quem é o x? O x é a amplitude vezes cosseno do ângulo. Então ela é o módulo vezes o cosseno do ângulo. Então eu teria que fazer 35,35 vezes cosseno de 30 graus. Vezes cosseno de 30 graus.
que vai dar aproximadamente 30,6, vai. 30,6. Mais J. Agora eu vou calcular o Y. O Y é 35,35 vezes seno de 30, tá? Então, ó, só para lembrar, o X é o módulo, né? Vou botar assim, ó, módulo vezes o cosseno do ângulo, mais J. Quem é o Y? Módulo vezes o seno do ângulo. Então, isso aqui é só para a gente lembrar. Então, aqui vai ficar 30,6 mais 35,35 vezes o seno do ângulo, seno de 30 graus, que vai dar 17,675. Quem é o VB? VB é igual a... Deixa eu só colocar com mais casa decimal aqui, já que eu coloquei com bastante aqui. Então, 35,35 vezes cosseno de 30, né? Aí eu vou colocar 6, aqui deu 614, tá? Então, 30,614 mais J, 17,675. Quem é o VB? Mesma coisa, né? É o módulo vezes o cosseno de 60 e depois o módulo vezes seno de 60. Né? O módulo vezes cosseno de 60 eu acho x, né? Parte real. E o módulo vezes o seno de 60 eu acho y, que é a parte imaginária. Então, fazendo 21,21 vezes cosseno de 60, vai dar 10,605. Então, essa daqui é a parte real. Mais J vezes, agora eu vou fazer 21,21 vezes o seno de 60, que vai dar aproximadamente 18,368, tá? Estou usando aqui 3 casas decimais. Beleza, então, ó, eu parti, né, do domínio do tempo. Do domínio do tempo eu passei para o domínio dos fasores, que é a forma polar. Da forma polar eu converti para a forma retangular. Por quê? Porque eu tenho uma soma, né? Eu tenho que fazer o VA mais VB. Agora eu consigo fazer o VA mais VB, que é o que a gente está chamando de EIN, né? É só somar parte real com parte real, parte imaginária com parte imaginária. Então, 30,614 mais 10,605, isso vai dar 41,219. Mais J, 17,675 mais 18,368, isso vai dar 36,043. Então, nesse momento, eu encontrei já a minha resposta, mas ela está na forma retangular. Só que eu quero a resposta no domínio do tempo. Então, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que converter da forma retangular para a forma polar. Para isso, né, a gente tem que usar essa fórmula daqui, né? Z é igual a raiz de x ao quadrado mais y ao quadrado. E o θ é igual a tangente a menos 1 de y dividido por x. Então, o EIN, ó, na forma polar, vai ser 41,219 ao quadrado mais 36,043 ao quadrado. Depois faz a raiz disso, tá? Então, 41,219 ao quadrado mais 36,043 ao quadrado. E aí eu vou fazer a raiz disso, vai dar 54,755. 755. E qual é a fase? Para eu fazer a fase, eu tenho que fazer o y dividido por x e depois a tangente a menos 1. O y é 36,043 dividido por 41,219, parte imaginária dividido por parte real. Isso deu 0,874. Vou fazer a tangente a menos 1 disso aí, que vai dar aproximadamente 41,167 graus, tá? Isso daqui é o que? É a nossa tensão na forma fasorial, né? É o fasor da tensão. Só que eu não quero o fasor da tensão, eu quero a tensão no domínio do tempo. Então agora qual é o último passo?
converter do domínio fasorial para o domínio do tempo. Então, no domínio do tempo, o ômega vai ser o mesmo, né? Que a frequência é a mesma, 377T. A fase vai ser 41,167. E qual é a amplitude? Quem é o EM, né? A EM é igual a raiz de 2 vezes 54755. Então, isso vai dar raiz de 2 vezes 54,755, que vai dar 77,435. Então, qual é a resposta, né? Que seria a nossa função in, né? No domínio do tempo. Ela vai ser a amplitude, que é 77,435, vezes seno de ômega, que é 377, T, mais a fase, que é 41,167 graus. Então, olha o passo a passo que a gente fez. Ó. Convertemos as funções para o domínio fasorial, que ficou na forma polar. Convertemos da forma polar para a forma retangular. Aí sim a gente fez a soma. Depois converteu de volta da forma retangular para a forma polar. E aí da forma polar a gente converteu para o domínio do tempo. E aí chegamos na resposta. E essa daqui, ó, é a forma de onda que é resultante da soma desses dois senos, né? 50 seno de 377T mais 30 graus, mais 30 seno de 377T mais 60 graus, isso vai dar 77,435 vezes seno de 377T, né? Esqueci de botar o T aqui. 377T mais 41,167 graus. Beleza? Então esse é o passo a passo. Dá trabalho? Dá, mas depois que a gente pratica bastante número complexo, a gente consegue fazer isso bem mais rápido, tá? Mas o passo a passo vai ser sempre esse. E é um passo a passo mais seguro, porque a gente lida com operações bem simples, que dá para fazer facilmente na calculadora, né? De cabeça não dá, mas na calculadora é bem fácil de fazer essas operações. E, para quem tentou fazer por função trigonométrica, compara se chegou nesse resultado. E aí vocês vão ver que o trabalho, né, metodológico para formular, né, esse problema a partir de funções trigonométricas é bem maior. O passo a passo aqui ficou bem mais simples, usando essa análise fasorial, né? Ou seja, usando operações com números complexos. Então aqui tem um resumo do que a gente fez, né? Então primeiro a gente pegou, né, a amplitude, multiplicou por 0,707, achamos 35,35, a fase é o próprio 30 graus, para achar o VA, né? Depois a gente fez 0,707 vezes 30, achamos o 21,21, a fase é o 60 graus, então temos agora o VA e o VB na forma polar, vamos passar ela para a forma retangular, então tem que fazer 35,35 vezes cosseno de 30, e aí achamos 30,61, né? A gente até arredondou mais, né? Aqui só está usando duas casas decimais, a gente usou 3. E para achar a parte imaginária é 35,35 vezes seno de 30, deu 17,68. Então temos aqui 30,61 mais J, 17,68 para VA. Faz a mesma coisa com VB, 21,21 vezes cosseno de 60, deu 10,61. 21,21 vezes seno de 60 deu 18,37. Então 10,61 mais J, 18,37, é o VB na forma retangular. Agora sim eu posso somar. 30,61 mais 10,61 vai dar 41,22. Mais J, 17,68 mais 18,37 vai dar 36,05. O que a gente faz agora? Converte da forma retangular para a forma polar. Então é raiz de 41,22 ao quadrado mais 36,05 ao quadrado, que vai dar 54,76. E para achar o θ, tem que fazer tangente a menos 1 da parte imaginária dividido pela parte real. Então tangente a menos 1 de 36,05 dividido por 41,22, que dá 41,17 graus, ou seja, o EIN na forma fasorial
é 54,76 com uma fase de 41,17. E aí agora a gente finalmente converte de volta para o domínio do tempo. Para isso a gente tem que pegar o E efetivo e multiplicar por raiz de 2, para achar a amplitude dele, né, o EM, né? Então 54,76 54,76 vezes raiz de 2, que vai dar 77,44, vezes seno de ômega t, vezes seno de 377t, mais o ângulo, mais 41,17 graus. Então essa daqui é a expressão da tensão de entrada, né, no domínio do tempo, que foi bem próximo do que a gente achou, né? A gente encontrou 77,435, né? Ele achou 77,44 e a gente achou a fase 41,167, ele encontrou 41,17, né? A gente arredondou, ele arredondou mais do que a gente, né? A gente usou mais casa decimal do que ele. Beleza? Então com isso, fechamos mais uma unidade. Próximo vídeo a gente entra na nossa última unidade desse nosso curso de circuitos elétricos, que vai ser a nossa unidade 8, tá bom? Então vou fechar esse vídeo, nos vemos no próximo vídeo. Valeu!